Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer uma introdução diferente. O texto que eu vou meditar com vocês hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Rabi, como pode eu, velho, nascer de novo? Poderei eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, Rabi? Não. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não poderá ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito que necessário vos é nascer de novo. Está ouvindo o vento? Assopra onde quer. Ouves a tua voz, mas não sabemos de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Rabi, como que é isso, Rabi? Tu és mestre de Israel e não entende essas coisas? Na verdade eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, mas não aceitais o nosso testemunho. Se falando de coisas terrestres, tu não creres, imagine se eu falar das coisas celestiais. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E igualmente a Moisés, que levantou uma serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão especial, que deu seu único filho, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus mandou o seu Filho ao mundo,
não foi para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. É glorioso demais. Todo aquele que crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E esses homens amaram as trevas porque eles são maus, e todo aquele que é mau odeia as trevas, porque se eles vierem para a luz, as suas obras vão ser reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras são manifestas através da luz, porque são feitas em Deus. Entendeu? Glória a Deus. A palavra é maravilhosa. Essa encenação que nós vimos aqui está no capítulo 3 do Evangelho de João. E eu quero meditar com vocês aqui um pouquinho sobre as palavras de Jesus, sobre o significado dessa conversa. Queridos, eu estava meditando sobre a doutrina que dá algumas, ou tenta dar, na verdade, tenta dar algumas respostas às coisas espirituais. Passei outro dia na livraria Saraiva e estava atrás de um livro. E passei assim por uma prateleira e eu olhei um livro e me chamou a atenção. O que o Espiritismo entende sobre vida após a morte? A doutrina, e eu peguei aquele livro, subi até o andar de cima, sentei um pouquinho e comecei a ler uma parte em que o autor estava falando sobre reencarnação. Eu respeito todos aqueles que entendem, que frequentam, que estão envolvidos com o Espiritismo, mas eu quero rapidamente fazer uma comparação com a Bíblia, porque são tantas interpretações. Não estou falando somente da doutrina espírita, mas de outras doutrinas. E naquela parte que eu li, eu sei que vocês também muitos de vocês entendem, estava falando sobre o espírito, a alma. E ele dizia assim, que quando um homem morre, o espírito que foi criado por Deus, vejam só, nós sabemos que isso é verdade, esse espírito, ele sai daquele corpo e ele vai passar por um período de aprendizado. Depois ele volta em um outro corpo. E aí ele vai passar por mais um período de aprendizado. E depois ele volta, dependendo do seu histórico,
ele passa por mais um período de aprendizado. Se ele aprendeu nessa passagem pela terra, mais uma vez, se ele aprendeu tudo o que ele deveria aprender, ele se torna um espírito iluminado. E aí ele não encarna mais, não reencarna mais. E eu e vocês também já perceberam que é uma explicação, que é uma doutrina que chama muita atenção. Vocês podem conversar com várias pessoas, elas vão dizer que faz sentido. Porque na mente humana, nascer de novo funciona dessa forma. Nós vamos aqui pagar, nós vamos viver, vamos pagar, vamos viver como se nós tivéssemos um karma. Eu estou aprendendo, eu estou a cada dia sendo iluminado por Deus, instruído por Deus para que eu venha aprender. Enquanto eu não aprender, eu vou voltar. E o hinduísmo acredita que uma alma pode voltar até em um animal, um rato, ou em qualquer outro animal. Irmãos, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz a respeito de morte, de nascer de novo, de tudo aquilo que nós estamos falando agora? Na carta aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus, o autor diz lá em capítulo 9, 27 e 28: e assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido uma vez só, para tirar o pecado do mundo e de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez para brindar a salvação a todos que o aguardam. E se nós tomarmos como exemplo o próprio Jesus, ele morreu, a palavra do Senhor diz que ele morreu, mas o seu espírito voltou ao mesmo corpo. A grande questão é que nós não conseguimos entender essa questão do corpo. Como será? Nós não sabemos. Mas o apóstolo Paulo diz que esse corpo será revestido de incorruptibilidade. Não passará mais pela corrupção, pela morte da carne. Irmãos, é algo sobrenatural. Mas o teu espírito, ele não morre. Deus o criou assim. Ele é eterno. E você só tem esta vida, só esta oportunidade. Nós não teremos outras oportunidades. Teremos só essa oportunidade para crer no Filho de Deus. Aleluia. Para adorar ao único que é digno de toda adoração. Nós amamos todas as pessoas. Nós temos que ter respeito, temos que amar, temos que conversar. Mas se você tiver a oportunidade, exponha a palavra de Deus. Fale a verdade, como está escrito. Essa é a verdade do Senhor. O texto que nós tivemos aqui a apresentação, ele vai falar sobre Nicodemos, um fariseu, um senhor que participava do Sinédrio. O Sinédrio, para quem não sabe, ele ficava no pátio do templo, bem do ladinho assim. Tem a foto do templo, o templo de Jerusalém, com aquele pátio enorme, e o Sinédrio ficava ali do lado, e o templo no meio, e ali existiam vários pátios. Pátios dos gentios, das mulheres, portas. E esse homem fazia parte desse Sinédrio. Religioso, filho de Abraão, tradição. E o texto diz que ele foi procurar Jesus. Foi procurar Jesus à noite.
fiquei meditando nesse ponto. Por que ele foi à noite? Nós não sabemos o porquê. Não sabemos se ele quis se esconder dos seus amigos, se ele trabalhou muito durante o dia, só teve o período da noite para procurar Jesus. Não sabemos. Mas como é bom quando nós procuramos Jesus à noite. Como é bom, irmãos. Durante o dia você em adoração, clamando, buscando, sempre em espírito, pensando em Deus, pensando naquilo que o Senhor está fazendo, pensando em tantas coisas. Mas à noite, de madrugada, nós vamos procurar Jesus e conversar com Ele. E o texto vai dizer que ele tinha, Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, um teólogo, vamos colocar nos dias atuais. Ele tinha muitas dúvidas. Ele não sabia muitas coisas do mundo espiritual. E Jesus, irmãos, como em outras ocasiões, ele faz ali uma afirmação dizendo: tu és mestre. Sabemos porque aquilo que você fala, ninguém fala. Ninguém pode realizar sinais que você faz. E Jesus dá uma resposta estranha. Ele não responde, ele não trava um diálogo de acordo com a declaração de Nicodemos. Ele já vai na veia, ele já vai na verdade, ele já vai no ponto certo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o que não é nascer de novo, e depois nós vamos falar sobre água e espírito. O que não é nascer de novo, irmãos? Nós sabemos que Jesus estava falando aqui de conversão. De conversão. O que significa conversão? Processo de Deus em nossas vidas, processo de salvação, caminhada com Deus. O que não é nascer de novo? E no texto grego, esse nascer de novo significa nascer do alto. Nascer do alto. Coisas espirituais. Glória a Deus. O que não é? Vamos lá, vamos pensar primeiro o que não é nascer de novo. Nascer de novo não significa que porque você pertence a uma tradição religiosa, seja ela o cristianismo, seja o judaísmo, seja o hinduísmo, seja qualquer coisa, isso não quer dizer que você tenha nascido de novo, que você é convertido. Não quer dizer muitas pessoas estão debaixo de uma tradição. Vamos pensar um pouquinho, irmãos. Jesus, ele estava falando com um homem de uma tradição religiosa muito forte, o judaísmo. Eles criam piamente que eles estavam no caminho certo. No caminho certo em relação a tudo que se pensa em Deus, em religião, em tradição, em liturgia, tudo que Deus quer, tudo que Deus deseja, isso tudo eles vão na palavra de Deus e vão buscar, e está na palavra de Deus. Mas nascer de novo, conversão, ela significa muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Nascer de novo, como eu disse agora no início, não é reencarnar em um outro corpo, não é isso que Jesus estava dizendo. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que Jesus quis dizer quando ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, essa palavra é muito séria, porque
Porque nós vemos o tempo todo, em vários lugares, pessoas que entendem de palavra de Deus, que oram, que jejuam, que colocam as suas ofertas no altar do Senhor, que louvam a Deus, que participam de tudo, participam de todas as coisas, de todas as atividades, mas não se converteram. Não se converteram. Eu não estou dizendo isso para trazer amargura ao teu coração. Não sei se você está pensando ou no que você está pensando. Eu não quero te trazer amargura, mas eu quero te trazer uma palavra de esperança. Porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Todos os dias o Senhor nos proporciona esse tempo. Veja que Jesus andou com Pedro, chamou Pedro e outros discípulos, mas pensando em Pedro. E Jesus conhecia Pedro. E em um determinado momento ele chegou para Pedro e disse: Pedro, quando você se converter, avisa os teus irmãos. Glória, verdade. Andava com Jesus todos os dias. Por que Jesus sabia que ele não era convertido ainda? Por quê? Por causa do seu impulso, por causa dos seus pensamentos, por causa da sua atitude, por causa do véu que ainda estava sobre os olhos de Pedro, que não deixava que ele enxergasse verdadeiramente o significado do reino de Deus, porque o reino de Deus ele tem que estar dentro de nós, dentro de nós. Imagine a cabeça de Pedro quando Jesus falou com ele essas palavras. Então há esperança. Glória a Deus. Há esperança. Nós temos que ir ao encontro de Jesus. Aleluia. Todos os dias, todo momento, todo instante, para que Ele nos ensine essas coisas. Quando nós pensamos em água, irmãos, água. E nesse texto ele nos traz aqui algumas concepções que são válidas. Nós pensamos em água, nós pensamos em limpeza, nós pensamos em Espírito Santo, nós pensamos em Jesus, nós pensamos em batismo. Nós pensamos em batismo, só que eu entendi que Jesus quis dizer muito mais do que isso. Muito mais do que isso que eu falei agora. Porque os judeus também tinham os seus processos de purificação, seus batismos, a sua maneira de ser em relação à purificação. Eles conheciam tudo isso e Jesus estava falando de água. O batismo com água faz parte da nossa obediência a Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele lá no capítulo 28, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer em primeiro lugar e for batizado, será salvo. Então o crer está primeiro do que o batismo. É preciso crer. E como é que nós cremos? Por que nós cremos? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela faz divisão, ela entra onde nenhuma outra coisa consegue entrar. O crer, a ênfase aqui está em crer no Filho de Deus. Então, nascer da água é algo maravilhoso, irmãos. Mata a nossa sede. Mata a nossa sede. E o que mata a sede da nossa alma é a palavra de Deus. É quando Deus fala contigo. Por isso que o salmista escreveu: Senhor, a tua palavra eu guardei no meu coração.
para não pecar contra ti. Glória a Deus. A tua palavra, Senhor, eu tenho guardado no meu coração para não pecar contra ti. E eu fui meditando nessa questão da água, nascer da água, e fiz essa ponte em relação à palavra de Deus. E no capítulo 4, no capítulo posterior, no próximo capítulo, do 3 para o 4, Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana. E ali mais uma vez a água está no contexto. E Jesus, agora em um outro momento, em uma outra hora, ao meio-dia, aquela mulher vai falar com ele. Ou ele vai falar com a mulher, né? Eu fico pensando na questão da... Por que as pessoas... Por que a Bíblia fala em relação a alguns horários, né? Por que aquela mulher estava ali naquele poço, naquele lugar ao meio-dia? Será que ela não queria falar com ninguém? Será que ela tinha vergonha da sua situação? O que estava passando na mente daquela mulher? E Jesus foi lá e discerniu, amou aquela mulher. Aleluia, glória a Deus. Vocês sabem que na tradição judaica, um rabino, não falava com uma mulher, principalmente com uma mulher samaritana. Rixas, problemas do passado, problemas de cultura, de entendimento, de interpretação bíblica, irmãos, que traz tantos rachas no meio do povo de Deus. Jesus veio mostrar tudo diferente. Ele quer que nós amemos uns aos outros, que nós sejamos simples, humildes, quando nós vamos conversar com outras pessoas. Ela pertencia, vamos pensar assim, a uma outra facção, uma outra divisão de uma religião de Israel, que entendia de uma outra forma algumas questões, e Jesus não se preocupou com isso. Ele foi até ela. Ele foi até ela e ele puxa o assunto, ele chama o diálogo, porque ele ama. Glória a Deus. E uma coisa que ele faz, a pergunta que ele faz a ela, ou o pedido que ele faz a ela é: dá-me de beber. Dá-me de beber. E ela se espanta, como sendo tu judeu, homem, falas como uma mulher. E aí Jesus provoca cada vez mais aquela mulher. E ela diz: você não tem como puxar a água lá de baixo. E Jesus fala para ela assim, irmãos: mas se você beber dessa água, Glória a Deus. Aleluia. você voltará a ter sede. Glória a Deus. Mas quem beber da água, Santo. o que Jesus estava falando com ela, irmãos? Quem beber dessa palavra Aleluia. que eu lhe der, nunca mais você terá sede, pois a água que eu lhe der, ela tornar-se-á em você uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Quem não nascer da água, quem não nascer pela palavra, Apocalipse capítulo 1, verso 15 diz que a sua voz, a voz de Jesus, a palavra de Jesus é como muitas águas. Muitas águas. Capítulo 15 de João diz que vocês, Jesus falando para a sua igreja, para os seus escolhidos, vocês já estão limpos pela minha água, pela minha palavra. Água significa limpeza, pureza. A palavra do Senhor diz que do trono do Senhor sai um rio de água pura, limpa. Que significa que o Senhor quer nos limpar, irmãos. Nós temos que ser limpos. Quem subirá ao trono do Senhor? Quem subirá ao trono do Senhor? Aquele que tem mãos limpas, lavadas pela palavra, pela água do Senhor. Quem não nascer da água, quem não nascer pela palavra que eu vos tenho falado, não pode ver o reino de Deus. Em segundo lugar, ele fala do Espírito. Do Espírito.
Santo de Deus. E ele usa o exemplo do vento, irmãos. Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Espírito significa sopro, vento, isso mesmo. Ruach, pneuma. Como explicar o vento? Como explicar o Espírito Santo de Deus? Não existe. Nós não conseguiremos explicar a ação do Espírito de Deus. Não dá. O Espírito de Deus, ele é vida, ele é movimento, ele é transformação. Aleluia. O Espírito de Deus, ele provoca mudança. Quando ele sopra, ele coloca as coisas no lugar. O Espírito Santo é promessa de Jesus. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sós. Eu estarei convosco através do Espírito Santo de Deus. Eu estarei sondando os vossos corações. Eu estarei com vocês, porque Lucas escreve que quem pedir, quem bater, quem buscar, o Senhor pode dar este Espírito Santo e ele pode fazer parte da sua vida. Aleluia. Em você, o Espírito Santo é movimento, é transformação. Ele faz o teu coração movimentar como ele está movimentando. Ele fala contigo, ele revela, ele te mostra. Ele é a voz de Deus dentro de você. É o Espírito Santo que faz isso. Se nós não entendermos que nós temos que nascer da água, da palavra e do Espírito, nós não veremos o reino de Deus, nós não veremos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Busque entender, busque estas coisas lá do alto, as coisas lá de cima. Tire essa preocupação do teu coração com o dia a dia. Ontem eu falei sobre choro, eu falei sobre lágrima. Queridos, nós temos sim o direito de chorar, nós temos o direito de nos entristecer, porque nós vivemos em aflição, como o Senhor falou. Mas uma palavra que eu quero deixar para você, ou repetir: não fique prostrada, não fique prostrado. Levante-se, olhe para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Porventura o Senhor não ouvirá a oração dos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Deixa essa palavra, essa água te limpar. Deixa esse Espírito tratar com você. Deixa esse Espírito Santo mover a tua vida. Nós temos sim o direito de nos preocupar. Nós ficamos preocupados, mas o que o Senhor está dizendo é que nós temos que descansar. Tem que ser uma preocupação que é comum. Nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós temos que ter uma preocupação confiando que o Senhor não nos deixa só. Essa é a palavra, que o Senhor não vai nos deixar só. Eu não vou deixar vocês, fiquem calmos. As coisas que estão acontecendo, as coisas que já aconteceram na vida de todos, fazem parte do viver, fazem parte de tudo aquilo que nós temos que viver nessa terra, dos relacionamentos, dos movimentos e tudo aquilo que nós participamos. Disso tudo é viver. Jesus, ele veio e nos ensinou qual é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que você conheça a Deus cada vez mais, que você prossiga em conhecer, que você ande com o Senhor, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família. O Senhor quer que nós estejamos sempre com Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Irmãos, Nicodemos deveria ter lembrado, né? Vou aqui especular, porque ele era o mestre da lei. Deveria ter lembrado de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 9. Palavra maravilhosa que está escrito: então Yahvé me disse, profetiza ao Espírito. Aleluia. Profetiza, filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, Espírito vem dos quatro cantos e sopra sobre estes ossos para que eles vivam. Glória a Deus. Palavra, Espírito.
água. Deus falou ao caos: haja luz. Deus estava falando com o profeta: profetiza. Espírito Santo do Senhor, venha dos quatro cantos e sopra sobre estes ossos secos. Estavam mortos, irmãos, e a palavra do Senhor diz que eles estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta: porventura esses ossos podem voltar à vida? Senhor, tu sabes. Glória a Deus. Palavra do profeta. É isso que o Senhor está dizendo, irmãos, para nós hoje. Clama a mim e eu vou te responder. Aleluia. Clama a mim e eu quero responder a ti. Eu quero falar contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Profetiza, filho do homem, a estes ossos. Eu quero que você fale, eu quero que você ore diante da situação, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, toma o lugar que o Senhor tem sobre esta situação. Aleluia. Que haja vida. Que haja vida. Em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre a serpente. No verso 14 a 18 do mesmo capítulo, ele vai falar, usou a figura da serpente. Lá no Antigo Testamento, Números capítulo 4, aliás, Números capítulo 21, do verso 4 ali, vocês vão ler que por causa do pecado, os homens estavam morrendo, serpentes estavam picando, e eles estavam morrendo. E aí, por amor, por misericórdia, Deus dá uma estratégia a Moisés, e ele levanta ali uma serpente de bronze, e todos aqueles que olhavam para aquela serpente, mesmo que já tinham sido picados, eles voltavam a viver. Eles não morriam, aliás. Eles não morriam. Jesus usa essa analogia da serpente para dizer o quê? Que ele seria levantado, que ele foi levantado na cruz do Calvário, e todos que olham para ele, todos que olharam para ele e creem e creram, serão salvos. Glória a Deus. Terão vida, passarão da morte espiritual para a vida. Todos aqueles que olham para Jesus e deixam o Espírito Santo de Deus tratar, mostrar, são limpos pela palavra e serão salvos, como diz a palavra do Senhor. O mundo, irmão, sofre com o veneno do pecado, e Jesus não veio para condenar os homens, mas sim para salvá-los, como ele disse na sua palavra. Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra lembrando de um fato que aconteceu no dia 6 de janeiro de 1850. Numa cidadezinha da Inglaterra, do interior da Inglaterra, um jovem ia para a sua igreja, mas estava nevando muito. E ele viu uma pequena capela, uma igreja pequena, e ele entrou naquela igrejinha. E naquele dia estava pregando um pregador leigo, um jovem pregador. E o texto que ele estava falando, pregando, estava em Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. E o pregador jovem dizia assim: não precisa de faculdade para olhar, não precisa ser especial, não precisa disso, não precisa daquilo. Amargurado, coração amargurado. E aquele jovem olhou para o pregador depois da palavra
e disse: por que você está tão triste? Por que a tua alma está tão amargurada? Olha para Jesus. Glória a Deus. Olha para Jesus. Aquele homem, aquele jovem, era de família cristã, protestante, vinha de uma tradição, mas ainda não tinha se convertido verdadeiramente. A partir daquele momento, ele se tornou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Charles Spurgeon, quando ele se converteu verdadeiramente, o Espírito Santo usou a vida daquele homem. Ele levou milhares e milhares de pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Olha para Jesus. Olhai para mim e sede salvos. Glória a Deus. E as palmas louvam o Senhor.